universo corresponde ao conjunto de toda a matéria, energia, espaço e tempo existente. Ele reúne os astros, planetas, cometas, estrelas, nebulosas, galáxias, satélites, entre outros. O universo é, portanto, mais que um local imenso. Ele é tudo. Engloba tudo o que existe. O sistema solar é formado por 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas a questão é se realmente existe somente esta pequena quantidade de planetas no universo. A humanidade muitas vezes comete erros por causa da curiosidade, mas existem casos que realmente é necessário agir desta forma para tentar descobrir o que é além do que conhecemos. E talvez assim, descobrir algo novo. (2022) Alice Andrade, 27 anos, uma brasileira que tinha o sonho de trabalhar na NASA. Ela tinha o sonho de entrar na Agência Espacial Americana para conhecer ainda mais sobre o universo, o trabalho que ela sonhava desde a infância. Alice queria muito esse trabalho, não apenas para realizar o seu sonho, mas também para ajudar sua mãe financeiramente. Filha de Helena Andrade, 49 anos. Mãe solteira que foi deixada pelo seu marido quando sua menina ainda tinha 3 anos de idade. Dona de um restaurante local de São Paulo que infelizmente já não lucra mais como antigamente devido à concorrência. Em uma noite, Alice viu sua mãe chorando por causa da situação em que elas estavam, com dívidas e o restaurante prestes a falir. Então Alice percebeu que aquele era o momento certo de correr atrás do seu objetivo. Alexander Green, 29 anos, cientista americano que infelizmente faliu por ter dado uma pausa em sua carreira para gastar toda sua fortuna com festas e viagens. Muitos que o conhecem dizem que ele manchou a imagem de seu pai, Christopher Green, que foi um grande cientista na década de 70 e 90, falecido em 2016 aos 64 anos. Por mais que Alexander tivesse uma péssima reputação, ainda acreditava que um dia iria se reerguer e tomar o rumo certo na sua vida, com o desejo de voltar a trabalhar na NASA, assim como seu pai trabalhou há anos atrás. Certo dia, enquanto arrumava o seu quarto, Alexander pegou uma caixa empoeirada que estava em cima do seu guarda-roupa e resolveu abrir para ver o que tinha dentro. E quando abriu, viu algumas fotos antigas de quando seu pai era vivo, e uma carta escrita nomeada de Dr. Green para Alexander, 2001. Curioso, ele rapidamente pegou essa carta e abriu para ler o que estava escrito. Carta de Dr. Green. Em 1969, meu pai, o seu avô, foi um dos grandes cientistas que trabalhou na expedição Apollo 11, na qual enviou Neil Armstrong à Lua. Eu era jovem naquela época. Tive muita raiva do meu pai porque ele não tinha tempo para mim. Hoje eu entendo ele. Sou assim também. Alexander, meu filho, me perdoe por não ser o pai que deveria ser. Quero que entenda que me dedico muito a esse trabalho para que você tenha uma boa educação. Estude para ser um grande homem um dia. Não quero que seja como eu. Quero que seja melhor. Te amo, meu filho. Essa era uma carta antiga que Alexander nunca tinha lido. Mas quando leu, chorou muito, porque nunca imaginou que essas palavras viriam de seu pai, já que Christopher sempre estava ocupado no trabalho e sempre que chegava em casa já era tarde e seu filho já estava dormindo. Lendo esta carta, Alexander se sentiu motivado a recuperar o tempo perdido e reerguer sua vida, que estava quase no fundo do poço. O que mais preocupava Alice era o medo de não ser aceita na NASA pelo fato de não ser de nacionalidade norte-americana. Mas seus anos de estudo lhe ajudaram, pois ela já era fluente em inglês e tinha um mestrado e doutorado. Isso já foi o suficiente para entrar para a agência americana,
já que seu trabalho desejado era cargos científicos e pesquisas, se tornando assim a nova cientista da NASA. Mesmo com o tempo corrido, Alice ajudava sua mãe no restaurante. Helena viu que sua filha estava muito sobrecarregada e disse a ela que focasse somente no seu objetivo, que podia deixar com ela e com os funcionários, pois dariam conta de tudo. A jovem se sentiu feliz e confiante com sua nova conquista, então se preparou para esse grande momento da sua vida. 2 semanas após a contratação, Alice viajou para os Estados Unidos, prometendo que a vida de sua mãe iria melhorar. Para começar sua jornada, ela alugou uma casa a 10 quilômetros de distância do seu trabalho em Washington, D.C., no Distrito de Colômbia. 2 dias após sua chegada no país, seu trabalho começou. Logo na primeira semana se deparou com 2 homens discutindo na porta do prédio. Um deles era um cientista que já trabalhava no local e o outro era Alexander. Alice e Alexander se olharam por apenas 1 segundo, mas ela passou por ele e entrou no prédio sem dizer nada. No segundo dia, aconteceu a mesma cena. Mais uma vez Alexander e o cientista discutindo. Novamente, ele e Alice se olharam por 1 segundo e ela entrou no prédio novamente sem falar nada. No terceiro dia aconteceu de novo, mas ao invés de passar direto por Alexander, Alice parou e interrompeu a discussão, pedindo desculpas por interromper, e perguntou por que ele estava vindo todo dia discutir na porta do prédio. Alexander perguntou se ela estava incomodada. Ela respondeu que não, e perguntou o que ele queria. Talvez ela pudesse ajudá-lo de alguma forma. Ele pediu que dissesse a Bill Nilsson que Alexander Green gostaria de falar com ele, e que ele o conhecia. Alice perguntou se era somente isso, e Alexander respondeu que sim. Ela pediu que ele aguardasse no máximo 5 minutos, pois não tinha certeza se o diretor iria atendê-lo. Alexander disse que tudo bem, e Alice entrou no prédio. Após ela falar sobre Alexander ao diretor da NASA, ele saiu de sua sala e desceu as escadas para falar com ele, e Alice continuou seu trabalho. 2 semanas depois, Bill fez uma reunião em sua sala. Reunião essa que causou desconforto em alguns cientistas da NASA. Foi anunciado que seria iniciada uma nova expedição no espaço. O problema não era esse, e sim o anúncio de que Alexander seria o diretor do projeto. Muitos não gostaram da ideia por causa da sua má reputação, mas Bill acalmou a todos, dizendo que todos mereciam uma segunda chance. No mesmo dia, Alexander foi até Alice e pediu desculpas por ter respondido ela mal há 2 semanas atrás. Em seguida, agradeceu a ela por ter o ajudado. Alice sorriu dizendo que não havia problema e que foi um prazer poder ajudar. Bill já havia conversado com Alexander, dizendo que lhe daria uma segunda chance por consideração ao seu pai Christopher, pois os dois foram grandes amigos no passado. Alexander compreendeu e agradeceu pela oportunidade. O projeto. No dia 5 de setembro de 1977, a sonda espacial Voyager 1 foi lançada ao espaço com o objetivo de estudar os planetas Júpiter e Saturno. Minutos antes de desligar as câmeras, a sonda foi direcionada para a Terra, para ter uma foto em tempo real do planeta. E depois desta foto, Carl Sagan escreveu o livro Pálido Ponto Luminoso. Pouco depois foi criada a sonda Voyager 2, com o mesmo objetivo de explorar o espaço. Mas este novo projeto da NASA era ousado. Projeto Viagem Universal. Dirigido por Alexander Green, este projeto prometia ser revolucionário para a ciência e mudaria a história da humanidade. A sonda Infinity foi criada com a capacidade de viajar pelo espaço, com o objetivo de alcançar o dobro de distância da Voyager 1. Após o anúncio do projeto ser iniciado, Alexander fez mais um último pedido para Bill, que permitisse que Alice fizesse parte desse projeto juntamente com a equipe que seria montada. Sem nenhum problema, Bill permitiu. 1 mês depois. O trabalho foi bem desenvolvido no primeiro mês após o início da produção. Alexander e Alice estavam muito empolgados com a ideia de encontrar algo no espaço. Por isso se dedicaram ao máximo, sem tempo para suas vidas pessoais. Mas chegou um certo dia em que Alexander se sentiu muito cansado por trabalhar demais.
Então no fim do dia foi para sua casa, e quando chegou se deitou em sua cama e dormiu a noite inteira. Enquanto isso, Alice estava em sua casa conversando com sua mãe por videochamada. As duas falavam sobre seus trabalhos, sobre seus amigos e familiares. A jovem se esforçava ao máximo para distrair sua mãe com muitos assuntos, para evitar que ela chorasse de saudades. Alice não queria ver sua mãe triste, mas ela sabia que por mais que se esforçasse, o choro pela saudade da distância era inevitável. Por dentro sentia um grande aperto no coração por estar tão longe de sua mãe Helena. No dia seguinte, ao meio-dia, Alexander acordou com a ligação de Alice. Quando ele atendeu, ela o convidou para almoçar em um restaurante local da cidade. Alexander aceitou, e num tom de sarcasmo disse que esperavam muito que isso não fosse um encontro. Alice riu e disse que não, que era só um almoço entre dois estranhos que precisavam voltar um pouco para o mundo real. Meia hora depois, Alice e Alexander já estavam almoçando no restaurante. O cardápio do dia era asas de frango com batata e alguns legumes. Conversaram durante um bom tempo sobre o trabalho, falando o quanto estavam empolgados para verem o projeto concluído e o que esperavam encontrar no espaço. Alice agradeceu a Alexander por ele ter pedido a Bill a participação dela no projeto. Ele respondeu que não precisava agradecer, e que na verdade isso foi uma retribuição por ela ter o ajudado a voltar para a NASA, e disse que era um prazer estar trabalhando com ela. Alice respondeu que, se Deus quiser, seria o primeiro de muitos projetos. 6 meses depois. A versão de teste da sonda Infinity estava pronta. Pelo tempo que demorou para o projeto ficar pronto, ninguém queria chamá-lo de protótipo, e pela empolgação de explorar o espaço, todos queriam que a sonda funcionasse logo no primeiro teste. A missão ainda não estava concluída. Todos estavam na expectativa de ultrapassar os limites de tudo que havia sido feito pela humanidade. E finalmente, uma semana depois, a sonda já estava orbitando pelo espaço. Os satélites orbitam pelo espaço a 33 mil quilômetros de altura da Terra. A sonda Infinity duplicou a altitude, alcançando a distância de 72 mil quilômetros. A NASA resolveu trazer a sonda de volta, para verificar se não houve nenhum problema no equipamento, e também para aprimorá-lo, para ser novamente enviado ao espaço, e assim, iniciar a expedição. Dia 31 de dezembro de 2023. Alice estava chorando em uma videochamada com sua mãe, dizendo que assim que terminasse seu trabalho, iria visitá-la no Brasil em fevereiro do próximo ano. Também chorando, Helena ficou feliz com a notícia e disse que mal via a hora de dar um abraço apertado em sua menina. Alice perguntou se Helena gostaria de ir morar com ela nos Estados Unidos. Surpresa, ela disse que sabia falar inglês, mas não sabia com que iria trabalhar lá. Mas Alice respondeu que isso não seria problema e que ela poderia abrir um novo restaurante, pois existiam muitos pratos brasileiros que os americanos ainda não conheciam. E ainda recomendou que sua mãe levasse com ela o livro de receitas de sua avó falecida. Helena disse que seria uma boa ideia, mas com receio perguntou se realmente daria certo. E Alice respondeu que tem uma ótima condição financeira trabalhando na NASA, e agora com sua casa própria comprada, caso o restaurante não desse certo, ela cuidaria de sua mãe até o último dia de sua vida no maior conforto. Helena aceitou a proposta e disse que quando Alice a visitasse, já arrumaria suas malas para viajar com ela para os Estados Unidos no mês de março. Depois de horas de conversa, Alice finalizou a videochamada desejando um feliz ano novo à sua mãe Helena. Dia 1º de janeiro de 2024. A sonda Infinity foi lançada ao espaço por um foguete. Toda a equipe de cientistas que trabalhavam no projeto Viagem Universal ficaram de olhos bem abertos para não perder nenhum detalhe. Alice olhou para Alexander e viu que ele chorava com expressão triste. Ela perguntou por que ele estava assim, e também se ele não estava feliz com o ótimo avanço. Alexander secou as lágrimas e disse que antes da morte de seu pai, ele o decepcionou muito e disse que queria ter uma chance de se desculpar. Ele queria muito que seu pai visse como seu filho estava hoje. Alice colocou a mão em seu ombro e o consolou, dizendo que iria ficar tudo bem e que seu pai Christopher com certeza estaria muito orgulhoso dele.
Alexander respirou fundo e logo se recuperou, voltando o foco para a viagem da sonda. A viagem. Depois de alguns dias, a sonda Infinity alcançou a mesma distância de 6 meses atrás, 72 mil quilômetros, e dias depois duplicou para 144 mil quilômetros de distância da Terra. A felicidade e sentimento de dever cumprido ficava cada vez mais nítido nos olhos de Alice e Alexander. No dia 1º de fevereiro, Alice entrou de férias e viajou para o Brasil para visitar e buscar sua mãe. Alexander continuou trabalhando e monitorando o espaço com a câmera da Infinity. Utilizando o DSN, a NASA enviou comandos às naves espaciais, assim orientando e controlando a sonda. Então, no dia 20 de fevereiro de 2024, a sonda Infinity alcançou a distância de 25 milhões de quilômetros de distância da Terra. A NASA estava prestes a fazer a maior descoberta da humanidade. A descoberta. Dia 23 de fevereiro de 2024. Já fazia mais de um mês que a NASA monitorava o vácuo do espaço. Nenhum som foi gravado, porque o local em que a sonda estava era vazio e silencioso. A câmera instalada registrava apenas estrelas em uma longa distância, até que foi avistado um pequeno ponto luminoso de cor vermelha, a 75 mil quilômetros de distância de onde a sonda estava. Alguns cientistas disseram que se tratava de mais uma estrela. Outros afirmavam que era um novo planeta. Alexander não disse nada, quis apenas prosseguir para descobrir mais. A exploração continuou. O objetivo agora era descobrir que ponto vermelho era aquele. Era uma viagem demorada, mas a cada hora que se aproximava, a visão ficava ainda mais nítida. Agora, chegaram a 37 milhões de quilômetros de distância, e mais descobertas surgiram. A primeira é que o ponto luminoso vermelho, na realidade, era uma estrela de fogo, bem semelhante ao Sol. A segunda é que havia 3 planetas em volta dessa estrela. O primeiro era verde, o segundo era azul, e o terceiro era uma lua, bem semelhante à do nosso sistema solar. A reunião. Fotografias desses fenômenos foram tiradas pela câmera da sonda, e rapidamente o trabalho foi interrompido por uma pausa de um dia. Alexander e os outros cientistas fizeram uma reunião durante toda a tarde sobre o que foi encontrado. Logo surgiu a teoria de que se tratava de um planeta habitado por alienígenas. Ainda era cedo para confirmar essa teoria, porque nunca foi encontrado vida em nenhum dos planetas do sistema solar. Por que esses planetas confirmariam? Por outro lado, muitos não concordavam com essa afirmação, dizendo que os alienígenas nunca foram encontrados por realmente morarem tão longe da Terra. Durante toda a reunião, Alexander não disse nada, apenas observava as imagens na tela, até que chegou o momento em que ele interrompeu, dizendo que não adiantava criar tantas teorias sem verificar o que realmente tinha nesses planetas. Então disse que seria melhor continuar a expedição para chegar numa conclusão o mais rápido possível. Um dos cientistas perguntou como Alice ia ficar, já que ela era a única que não estava na sala e por isso não sabia de nada. Alexander respondeu que iria atualizá-la sobre todos os detalhes assim que ela voltasse. A exploração. No dia seguinte houve uma segunda reunião sobre qual seria a melhor forma de visitar esses planetas sem perder a sonda. Alexander disse que quanto à gravidade não seria problema, pois foi investido muito dinheiro para a sonda Infinity ser projetada com antigravidade, facilitando ainda mais o controle e movimentação. Por isso poderia ser controlada até mesmo na atmosfera do planeta, como se fosse um drone. No dia seguinte, ainda houve uma terceira reunião. Depois que começou, todos ficaram 5 minutos sem dizer uma única palavra, porque ninguém sabia o que dizer e nem o que fazer. Alexander quebrou o silêncio dizendo que essas informações não poderiam vazar pelo mundo no momento, que algo só poderia ser divulgado quando finalmente descobrisse mais sobre os planetas encontrados. Bill estava na reunião para orientar o que poderia ser feito, mas também ficou sem palavras. Depois de muitas discussões, finalmente chegaram numa decisão. A sonda era antigravidade, mas mesmo assim não tirou a preocupação dos cientistas. A decisão era de entrar na atmosfera de cada um dos planetas. O problema não era só perder a sonda, e sim perder sem conseguir explorar nada. Ainda nessa reunião,
decidiram qual seria a ordem de visita nos planetas. A exploração foi organizada na seguinte ordem: primeiro, planeta verde; segundo, planeta azul; terceiro, nova lua; e quarto, planeta vermelho. No dia seguinte, todos estavam com o coração na mão, preocupados com o que poderia acontecer, porque se a sonda fosse perdida, com certeza a exploração seria cancelada e demoraria muitos meses para recriar tudo do zero, e talvez nunca mais explorariam novamente. Assim como planejado, a sonda foi direcionada ao planeta verde, e todos que estavam na sala ficaram impressionados com o que viram. Ainda vendo do espaço, descobriram que o planeta parecia uma grande floresta. Planeta verde. Quando a sonda entrou na atmosfera, todos respiraram fundo de tanto alívio, por ela não ter sofrido nenhuma queda. Pelo visto, a gravidade não foi nenhum problema, mas ainda era cedo para comemorar. Ainda tinha muita exploração pela frente. Sem pensar duas vezes, tiraram algumas fotos o mais rápido que puderam, pois a câmera começou a apresentar sinais de interferência. Conseguiram capturar imagens da vegetação e de animais pré-históricos que habitavam no local. O único som que foi ouvido e gravado foi apenas de rugidos. Mesmo não podendo, se aproximaram muito das gigantes criaturas para tirar algumas fotos, mas para evitar um ataque contra a sonda, se afastaram rapidamente. O planeta verde foi explorado por apenas 2 horas. Infelizmente não deu para obter tantas imagens, mas o pouco que foi registrado já era o suficiente. Após sair da atmosfera do planeta, sem pensar 2 vezes, Alexander e os outros cientistas prosseguiram com a exploração. Direcionaram a sonda para o planeta azul. Planeta azul. Com a sonda ainda no espaço, os cientistas descobriram que o planeta azul era completamente coberto por água, somente água. Não se via nenhum país nele. Quando entraram na atmosfera, mais uma vez ficaram aliviados porque novamente a gravidade não prejudicou a sonda. Alexander deduziu que, pelo que foi visto desde o início da exploração, ambos os planetas têm a mesma gravidade da Terra, e como a sonda era antigravidade, todos poderiam ficar despreocupados. A exploração continuou, e mais uma vez todos ficaram impressionados com o que viram. Um gigantesco mar sem fim. Não existia ilhas e nenhum país nesse planeta, apenas água. Mais uma vez houve interferência na câmera da sonda, e rapidamente os cientistas tiraram algumas fotos. Apenas 2 sons foram ouvidos e gravados. O primeiro era do vento suave, e o outro era do gigantesco mar sem fim, que tinha um som de ondas tranquilas. Era o que os cientistas pensavam que seria. Em 40 minutos de exploração, uma criatura gigantesca parecida com uma serpente subiu na superfície desse mar infinito e rugiu muito alto, e afastaram a sonda o mais rápido possível para também evitar um ataque. Vinte minutos depois, um forte vento começou a soprar. A sonda tirou algumas fotos do que em breve se tornaria uma forte tempestade, e rapidamente foi tirada do planeta. Caso contrário, ela seria perdida no planeta azul. A exploração durou apenas 1 hora. A nova lua. No dia seguinte, dia 11 de março de 2024, às 7h15 da manhã, a exploração na nova lua foi realizada, e durou apenas 50 minutos.
Desta vez ninguém se preocupou com a gravidade, pois era igual à da Terra, assim como os planetas anteriores. Mas desta vez nada foi encontrado. Apesar de ser uma nova lua descoberta, era uma lua idêntica à do sistema solar. Fora a semelhança da superfície pálida e do céu escuro e vazio, o planeta azul era o único visto de longe. Pela terceira vez, a câmera apresentou interferência. Uma única foto foi registrada e a sonda foi retirada do planeta. Nenhum áudio foi gravado. Silêncio absoluto. Alexander e os cientistas se reuniram mais uma vez para discutir o que provavelmente seria a última exploração, porque descobriram que o planeta vermelho era uma estrela de fogo assim como o Sol, tendo 38.226 quilômetros, 2 vezes maior que o planeta Terra. As férias acabaram. Enquanto a reunião acontecia, Alice entrou na sala pedindo desculpas pelo atraso e perguntou a todos como estava indo a exploração no espaço. Logo lhe entregaram um relatório de 30 páginas sobre tudo que foi descoberto, incluindo fotos tiradas da exploração. Alice pegou o relatório e saiu, indo para outra sala para que ela pudesse ler tudo sozinha tranquilamente, sem ninguém para interromper. No fim do dia, ela voltou para a sala de reuniões. Mesmo sabendo o motivo, Alice queria ter certeza e perguntou por que a exploração seria finalizada no planeta vermelho. Alexander respondeu que em 1977, a câmera da sonda Voyager 1 teve seus sensores danificados por ter sido direcionada para o Sol. Isso fez a NASA perder o contato visual com a câmera na época. Mesmo que a sonda Infinity fosse mais potente, a melhor ideia foi deixar o planeta vermelho por último, porque se não conseguisse registrar nada dele, material dos planetas anteriores já estavam garantidos. Pelo fato de já ter lido o relatório, Alice começou a ligar os pontos, e disse que pelo fato do planeta vermelho não ser nem o dobro do tamanho do Sol, talvez realmente conseguissem registrar imagens dele. Alexander disse que as imagens seriam sim registradas, e que essa provavelmente seria uma viagem só de ida para a sonda Infinity. Mesmo que perdesse o equipamento que demorou meses para ficar pronto, ainda assim, as imagens da maior descoberta da humanidade ainda estariam salvas para o mundo todo ver. Planeta Vermelho. No dia seguinte, às 9h35 da manhã, chegou a hora da última exploração do projeto Viagem Universal. A sonda foi direcionada para o lado do planeta de fogo. Ao aproximar a sonda do planeta, descobriram que na verdade ele era preto como carvão. De longe era visto vermelho devido à alta quantidade de vulcões e lava que haviam nele. Nem se preocuparam com a gravidade. A câmera apresentou interferência. O problema é que aconteceu 10 minutos depois da sonda entrar na atmosfera do planeta. Já aconteceu isso antes, mas não tão rápido. Os únicos sons gravados eram de explosões violentas e vários vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo. Os controladores aproximaram a sonda do solo o mais rápido que puderam, para conseguir registrar algumas imagens antes que a câmera fosse destruída pelo calor do ambiente. Infelizmente, poucas fotos foram registradas, e logo em seguida a câmera foi danificada. Com a tela escurecida, a NASA perdeu o contato visual com a sonda Infinity para sempre. À noite, enquanto Alice mexia em seu notebook, recebeu uma ligação de videochamada de Alexander. Quando ela atendeu, perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu que melhor do que nunca, e que nunca imaginou que conseguiria reerguer sua vida tão rápido. Muito tempo investido no projeto Viagem Universal, mesmo sendo cansativo, valeu a pena cada segundo. Alice disse que ainda estava sem acreditar em tudo que viu. Um planeta só de água, outro com animais extintos vivos e outro de fogo. Era muita informação ao mesmo tempo. Alexander complementou dizendo que esse era só o início, porque em apenas uma viagem não seria possível captar tudo, e que com certeza havia muito mais para ser explorado. Alice perguntou qual ia ser o próximo passo, e ele respondeu que no momento continuaria explorando e estudando. Logo após isso, Helena entrou no quarto. Quando viu que Alice estava conversando em uma videochamada com Alexander, o cumprimentou com empolgação e perguntou se ele era o namorado de Alice. Rapidamente a jovem respondeu que ele era apenas um amigo do trabalho e envergonhada cobriu seu rosto com a almofada.
Alexander riu e disse que o que Alice falou era verdade, que eram apenas amigos, e se apresentou a Helena, dizendo que era um prazer finalmente conhecê-la. Ela também se apresentou, dizendo que ia deixar os dois conversarem à vontade, e saiu do quarto. Ainda envergonhada, Alice pediu desculpas pela pergunta inesperada da mãe, e Alexander respondeu que estava tudo bem, e que com certeza a mãe dele perguntaria o mesmo. Alice perguntou sobre ela, dizendo que Alexander nunca comentou. Ele respondeu que ela estava bem morando na Argentina, e finalmente aposentada depois de muitos anos de trabalho como professora de física, sua ocupação atualmente era trabalhar na sua própria floricultura. Em seguida perguntou como Helena estava se sentindo morando tão longe do Brasil. Alice respondeu que agora sua mãe vive muito melhor e despreocupada com sua vida financeira. Na mesma semana que se mudou para os Estados Unidos, elas duas já compraram um espaço para Helena abrir o seu próprio restaurante de comida brasileira. A condição financeira mudou para melhor. Alexander disse que ia melhorar ainda mais, pois do jeito que tudo caminhava, era questão de tempo para terem um retorno financeiro maior por causa do projeto. E sorrindo, ele disse que nunca imaginou que chegaria onde chegou. Ela cumprimentou, dizendo que sabia que Alexander não queria fama, e que tudo o que aconteceu até agora foi uma recompensa pela determinação que ele teve desde o início. Então Alice disse que precisava desligar a ligação, pois ia sair com sua mãe para recuperar o tempo perdido que elas moravam longe uma da outra. Alexander respondeu que esse tempo livre era merecido, e que elas aproveitassem bem a noite, e em um tom de sarcasmo disse: Boa noite, minha querida. Alice riu, e também em um tom de sarcasmo respondeu: Boa noite, amorzinho. 2 anos depois, dia 7 de abril de 2026. Finalmente, chegou o dia de todas as imagens da exploração serem compartilhadas com o mundo. Nas mídias e redes sociais, foram divulgadas imagens da exploração autorizadas pela NASA. Em menos de 24 horas, o assunto dividiu opiniões e gerou discussões no mundo inteiro. Muitos acreditaram no que viram, mas outros diziam que provavelmente essas imagens eram falsas, que eram apenas montagens. Os cientistas e diretor da NASA viram e ouviram essas críticas, e tiveram uma ideia ousada. Após a grande descoberta no espaço, a equipe do projeto Viagem Universal aumentou, e desde lá, até o ano presente, 2026, foram criadas outras 2 sondas, a sonda Infinity 2.0 e a sonda Infinity 2.1. Como as 2 novas sondas já haviam sido enviadas para o espaço, para a mesma direção em que a antiga sonda viajou, a NASA decidiu divulgar imagens dos novos planetas em tempo real. Uma live transmitida no canal da NASA no YouTube. Mesmo ainda dividindo opiniões, ainda teve muitas pessoas que passaram a acreditar que as novas imagens eram reais. Novas descobertas foram feitas e novas fotos foram tiradas. E um mês depois, no dia 7 de maio de 2026, depois de todos esses anos explorando e estudando toda aquela área misteriosa do espaço, finalmente um relatório completo do projeto foi escrito e compartilhado com o mundo. Se você ficou curioso, leia os resumos dos relatórios completos sobre os 3 planetas e veja as imagens que foram registradas pela câmera da sonda Infinity. Planeta Taurus 33b. Um planeta esverdeado e abundante. Um planeta com vida e árvores gigantescas com uma alta vegetação. Com uma aparência apocalíptica, Taurus 33b é uma espécie de terra evoluída do passado, da época dos dinossauros. Um planeta que existe espécies de dinossauros gigantescas, 10 vezes maiores do que os dinossauros que existiam no planeta Terra há milhões de anos no passado. Um planeta onde eles estão no topo da cadeia alimentar. São os animais mais poderosos deste planeta. Um planeta apenas com florestas e dinossauros gigantescos. Este é Taurus 33b. Planeta Aqua 25b. Composto por 99,9% de água na sua composição, é um planeta oceânico com profundidades absurdas. Um planeta misterioso com criaturas monstruosas vivendo embaixo da sua superfície. Vidas consideradas exóticas, por serem criaturas nunca vistas pelo homem. Animais pré-históricos hipergigantescos. Animais esses
que vivem no fundo desse imenso oceano. Vidas que fogem da nossa compreensão. Um planeta oceânico apenas com monstros marinhos. Este é Aqua 25b. Planeta Bleed 22b. Este tem uma aparência infernal, composto por vulcões e lava. Um planeta com uma alta temperatura de calor. Mas mesmo assim, nele existem criaturas que fogem da nossa compreensão. Para nós, são considerados monstros, mas são vidas desenvolvidas que evoluíram com aparências aterrorizantes devido às condições deste planeta de lava. Este planeta tem 5 luas, e é considerado infernal, porque pode chegar a alta temperatura de 500 graus Celsius. Um planeta vulcânico, apenas com criaturas monstruosas. Este é Bleed 22b. Depois de todas essas imagens e sons e informações divulgadas, houve muitas discussões, não só nas comunidades científicas, mas no mundo inteiro. Virou notícia nas mídias, redes sociais, em tudo. Repercutiu e dividiu opiniões. Mas não apenas isso. Os responsáveis pela grande descoberta foram muito bem recompensados. Alexander se tornou um cientista respeitado, assim como seu falecido pai Christopher Green foi um dia, juntamente com seu braço direito, Alice Andrade, que também foi reconhecida, subindo de cargo juntamente com Alexander, se tornando uma grande mente brilhante na agência espacial. Os dois se tornaram uma dupla, apresentando muitos projetos, indo em palestras e são até chamados para entrevistas, tanto quando o assunto é sobre a exploração da sonda Infinity, quanto para os seus próprios projetos seguidos. Epílogo. Alice Andrade, uma jovem sonhadora que saiu de sua cidade natal e até mesmo de seu país para realizar o seu sonho de infância, se tornar uma grande cientista, e assim aconteceu. Sonho realizado. Helena Andrade. Chorava todas as noites por causa de seus problemas financeiros, mas quando sua filha se tornou uma cientista de sucesso, ajudou sua mãe a quitar todas as suas dívidas. Agora ela dorme sem se preocupar. Vida tranquila. Alexander Green. Estava quase no fundo do poço por ter gastado toda sua fortuna com festas e viagens. Quando leu a carta de seu pai, se sentiu motivado a recuperar o tempo perdido. Ele percebeu que não era tarde demais para se levantar. Ouviu muito não, mas insistiu. E de tanto insistir, finalmente recebeu ajuda e conseguiu seu trabalho de volta, se tornando um cientista respeitado, assim como seu pai foi um dia. Vida reerguida. Planetário não é apenas uma história de ficção científica, mas também um exemplo de que nunca é tarde demais para recomeçar, e que a solução para os seus problemas pode vir de onde você menos imagina, do céu.